Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a orientação do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já chegue aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então, deixando seu joinha. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Clovisman, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Isso ajuda muito o nosso canal. Nós temos ministrações também no Instagram, Clovis Apollo Oficial no Instagram, é o nosso endereço, Clovis Apollo Oficial. Aqui no YouTube é o Clovisman, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Muito bem, vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos no livro do profeta Isaías, nós estamos lendo o texto que é longo demais e trazendo para nós algumas aplicações, algumas lições para o nosso dia a dia. Temos dito que esse texto parece que foi escrito ontem. Ontem parece que foi escrito. Diz tanto ao nosso tempo atual, tanto nacionalmente como internacionalmente. É um texto fenomenal. Vamos ao capítulo 9 então do profeta Isaías. O título que deram aqui no texto, a casa publicadora, o nascimento do príncipe da paz, tá bom? Cristo Jesus, a promessa do Messias, tá bom? Capítulo 9, vamos lá? Contudo, veja bem que é uma ligação com o capítulo 8, né? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Mas raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu. Que fenomenal! Tudo isso, toda essa opressão vai acabar, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto o Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos cairão, ou melhor, os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida, mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por esta razão, o Senhor cortará de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, em um único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são caudas.
Aqueles que guiam este povo os desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos serão ímpios e perversos, e todos falam tolices. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida, porque a impiedade queima como fogo, consome espinheiros e ervas daninhas, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvem de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo, ninguém poupará a seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Que texto fenomenal. Sabe o que ele está apontando? Está falando aqui que a ira só será desviada. Eu vou te contar logo o fim no começo. A ira só será desviada através do Messias. Por isso que o menino se nos nasceu. Aqui está esse fenomenal capítulo 9 do profeta Isaías. Vamos trazer aqui, fazer aqui algumas considerações e retirar aqui alguns ensinos para as nossas vidas, irmãos. Isaías 9 poderia ter como tema: quando a luz de Deus invade a escuridão. A gente poderia dar esse tema: quando a luz de Deus invade a escuridão. A verdade central nesse capítulo é a seguinte: Deus traz luz, governo e redenção através do Messias. Qual o problema que nós temos aqui neste capítulo 9? O homem permanece em orgulho, rejeitando a correção de Deus, e Deus vai tratar com esse povo. Tudo bem que ele vai tratar da melhor maneira possível. Depois de um cenário de escuridão, queridos irmãos, do capítulo 8, Isaías 9 começa com uma mudança radical, uma mudança fenomenal. Onde havia trevas, agora há luz. Onde havia opressão, agora haverá libertação. Isso mostra para a gente algo fenomenal, algo poderoso. Deus não termina a história nas trevas, na escuridão. Deus não termina a história nas trevas. E essa luz tem nome, essa luz tem endereço, essa luz tem nome. Emanuel, lembra? Emanuel, Deus conosco, Deus contigo, Deus com a gente, Deus conosco. Uma lição que nós podemos destacar aqui é luz nas trevas. Logo no versículo 1 e 2, luz nas trevas. O povo que andava em trevas, não é assim que o texto diz, viu uma grande luz. Essa região de Zebulon e Naftali era marcado por sofrimento, por invasões, por contratempos, mas Deus promete para essa região luz para quem está ou estava na escuridão, esperança para quem estava perdido, esperança para quem estava perdido. Nós temos aqui o seguinte, que quanto maior a escuridão, mais evidente será a luz de Deus. Quanto mais escuridão, mais evidente a luz de Deus. Uma outra lição que nós tiramos aqui é a alegria da salvação. A alegria da salvação. O Isaías conta para nós sobre colheita abundante, sobre vitória na batalha, libertação de opressão. Ele diz assim: quebraste o jugo do opressor. Deus não apenas ilumina, luz na escuridão, mas ele liberta, ele quebra o jugo do opressor, ele destrói o opressor. Aí vem o fenomenal, o nascimento do rei. O nascimento do rei, aqui está o centro deste capítulo 9, porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e você sabe, esse menino é Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora exista aí um grupinho de pessoas que não creiam assim, Isaías revela quem ele é: maravilhoso, conselheiro, sabedoria perfeita. Ele é Deus forte,
poder absoluto, Ele é o Pai da eternidade. Ele traz cuidado constante, é o príncipe da paz, cuidado constante. Paz verdadeira vem nas suas mãos. O texto diz: o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros do menino, do Messias. Ou seja, ele reina e o seu reino não terá fim. Ele reina e o seu reino não terá fim. É o miolo, é o núcleo desse capítulo 9. Uma outra lição é o seguinte: o povo rejeita a correção e por isso será punido. O povo rejeita a correção. Mesmo com tudo isso, o povo continua orgulhoso. O povo continua soberbo. O texto diz: com soberba dizem, eles acham que podem construir sem Deus, edificar sem Deus. Isso mostra que o homem prefere insistir no seu próprio erro do que se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. O que nós faremos? Vamos resistir a Deus ou vamos nos humilhar? Uma outra lição aqui é que Deus traz disciplina. Deus envia sempre disciplina. Deus sempre vai querer corrigir, mas o povo se volta contra o Senhor, não se volta para o Senhor, se revolta. Isso sim, os resultados são líderes corrompidos, profeta enganadores, desorientação espiritual. É o resultado de quem se rebela contra Deus, quem se revolta contra o Senhor Deus. E esse povo que se revolta acaba fermentando. O pecado é descrito como um fogo que consome tudo, que espalha, que destrói relações. É um fermento. O povo luta entre si, vive em desordem, permanece vazio. Este capítulo, ele diz assim: nem com tudo isso se desviou deles a ira do Senhor, porque não houve arrependimento, quebrantamento, não houve humilhação, não se voltaram para o Senhor, não se voltaram para o Senhor. Imagine um quarto, um cômodo completamente escuro. Pensa comigo, um quarto completamente escuro. Você pode reclamar da escuridão, tentar se mover no escuro, ou você pode acender a luz. A solução nunca foi lutar contra a escuridão. A solução sempre foi acender a luz. Vai lutar contra a escuridão? Melhor acender a luz. Assim é o Senhor Deus. Ele propõe acender a luz. Ele dá a dica de nós acendermos a luz. Isaías 9, portanto, é extremamente atual. Paremos de ficar nas trevas. Acendamos a luz, busquemos ao Senhor. Deus ainda ilumina vidas. Não mudou nada, gente. Não importa o quão escuro você esteja, Deus traz luz. Não importa o quão escuro esteja o seu quarto, Deus sempre trará luz. Cristo é a resposta plena e completa. Para a confusão Ele é conselheiro, para a fraqueza Ele é Deus forte, para a solidão Ele é o Pai, para a solidão Ele é o Pai da eternidade, para a inquietação Ele é o príncipe da paz. Ele promete luz no seu quarto escuro, Ele promete luz no meio das suas trevas. O orgulho impede que você seja transformado. O povo viu o juízo, mas não se arrependeu. Eles perceberam que o juízo estava vindo, mas não se arrependeu. A ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, de se render a Deus, vai gerar caos, destruição. Sem Deus, gente, entenda, não haverá direção. Sem Deus não há paz. Sem Deus não há estabilidade. Não há paz, não há estabilidade. Nós vamos continuar sozinhos ou vamos acender a luz? Você está vivendo na luz ou ainda nas trevas? Cristo governa a sua vida ou você ainda tenta controlar tudo? Você tem resistido à correção de Deus ou tem se humilhado diante da correção de Deus? Tem se rendido à correção do Senhor? Quem nós seremos? Hoje a luz está disponível, ou melhor, o interruptor está disponível. Aperta, acenda a luz. A pergunta é: você vai continuar na escuridão
ou vai apertar o interruptor? Deus está oferecendo para você e para mim direção, paz, governo, salvação. Paz, governo, salvação. Mas você é que tem que decidir. Você precisa decidir. Se render ao Rei, viver na claridade dessa luz ou continuar no seu quarto escuro. Isaías 9 é uma das maiores revelações sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a luz nas trevas, Cristo Jesus. É o Rei prometido, o governante eterno, a paz que o mundo não pode dar. Tudo aponta para Cristo, tudo converge para Cristo, tudo aponta para Ele, para Cristo. Nós vamos continuar indiferentes? Você vai continuar indiferente? Isaías 9 então nos ensina, fazendo um resumo, nos ensina: Deus traz luz em meio às trevas, a verdadeira alegria vem da libertação. Cristo é o Rei prometido. O orgulho impede o arrependimento, o pecado destrói quando não é tratado. A luz de Deus ainda está disponível. A luz de Deus ainda está disponível. Nós vamos resistir ou vamos ceder a essa luz que está entrando, que está vindo, que está brilhando intensamente? Nós vamos continuar no nosso quarto escuro ou vamos nos render à luz poderosa do Emanuel, do Deus conosco? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco, todos os dias. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem ir muito em seus efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem financeiramente conosco, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana bem, sua descendência, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.